A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, estamos juntos aqui no nosso canal mais este dia para estarmos dando continuidade ao nosso propósito e nosso objetivo de ler toda a Bíblia Sagrada no decorrer deste ano. Nós convidamos você que está chegando agora, você que chegou agora no nosso canal, a entrar conosco neste desafio, nesta jornada maravilhosa de conhecimento da palavra do Senhor, de conhecimento e crescimento, fazendo da leitura da palavra de Deus um hábito espiritual saudável para as nossas vidas. Vamos então hoje estarmos lendo o livro de Joel, do profeta Joel, também classificado como o livro dos profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Joel, nos estudos aqui, nós não temos colocação do tempo em que ele pregou, mas faz assim alusões a Israel, ao templo. Então coloca-se que ele era um profeta da tribo de Judá, referente a Judá, e ele exerceu o seu ministério. É possível que ele exerceu o seu ministério durante o reinado de Joás, o rei que ainda era menor de idade, e tinha o profeta. Tinha o sacerdote Joiada à frente enquanto ele crescia. Vamos então, irmãos, estar vendo que aqui a mensagem de Joel ao povo de Israel, a todos os israelitas, era para que eles se arrependessem, se voltassem para o Senhor. E ele toma um fenômeno natural que aconteceu, que foi a praga, a invasão dos gafanhotos, como uma alusão à situação espiritual de Israel, a situação que estava sendo devastada pelos gafanhotos e pela seca também representaria a sua destruição por causa do pecado, por causa de se afastar de Deus, por causa da idolatria e esquecer do Senhor, virar as costas para o Senhor. E Joel vem a pregar o arrependimento, mas ele também vem anunciar o dia do Senhor. E ele também anuncia que o Senhor promete abençoar de novo a terra, que depois disso o Senhor estaria restaurando o seu povo, mas o Senhor precisava punir o pecado, porque o pecado, ele traz uma consequência. O pecado, ele precisa de castigo, ele precisa de uma sentença de Deus, porque já é determinado que o salário do pecado é a morte, então é um preço a pagar. E é uma coisa tão séria a questão do pecado, que Jesus morreu por nós por causa do pecado. Então o pecado que hoje nós recebemos a salvação de graça, mas não foi de graça para o nosso Senhor, custou-lhe a sua própria vida, que Ele próprio deu por nós. Então, irmãos, aqui o Senhor está, através do profeta Joel, usando aquela situação da natureza para colocar a situação espiritual do povo e chamando o povo a se converter. Mas o Senhor também anuncia através do profeta Joel o dia do Senhor que virá, um dia do Senhor vindouro. Vamos então estar lendo o livro do profeta Joel, apenas 3 capítulos que contempla a nossa agenda de 3 capítulos do dia de hoje. E o mais, irmãos, se desejarem aprofundar o conhecimento, vamos pesquisar nas Bíblias de estudo para podermos crescer em conhecimento da palavra do Senhor. E apenas uma introdução para nós termos uma noção do que o livro fala. Amém? Eu também preciso crescer a cada dia no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos então à nossa leitura de hoje, capítulos 1, 2 e 3 do livro de Joel. Capítulo 1. Essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte.
Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras, arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Ah, está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror, sem podermos fazer nada. Vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Capítulo 2. Toquem as cornetas no monte Sião. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra.
como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordem em voz alta. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto e os que vêm atrás cairão no Mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos, os montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa
e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Aleluia. Capítulo 3. O Senhor Deus diz: naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês, pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos
que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques, até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião, o Senhor fala alto, a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem, mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. E eu, o Senhor, morarei no monte Sião. Aleluia, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, lemos então o livro do profeta Joel, bem curtinho, né? Apenas 3 capítulos, mas com uma mensagem poderosa, uma mensagem que mostra a situação, mas mostra que o Senhor dá esperança ao seu povo, o Senhor faz com que o seu povo seja restaurado novamente. O Senhor é um Deus maravilhoso e misericordioso para com o seu povo. As suas misericórdias não têm fim e Ele é longânimo. E assim como Ele dá a oportunidade ao seu povo, Ele dá a oportunidade a cada um de nós para que possamos nos voltarmos para Ele enquanto é tempo, enquanto temos vida, porque estamos também em decisão, no vale da decisão, estamos no tempo de decisão, de decidirmos a quem queremos servir, se a Deus ou a este mundo, ou às paixões e concupiscências deste mundo, que escolhamos servir a Deus e aceitar a Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas almas, nos entregando a Ele, nos arrependendo do nosso pecado, nos arrependendo do tempo que estávamos afastados deles, como estávamos rebeldes, longe do nosso Deus, do nosso Criador, confessando, nos arrependendo, o Senhor nos perdoa e nos traz para o seu aprisco novamente, nos traz para a sua presença novamente e restabelece através de Jesus a nossa comunhão com o Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, que você seja alcançada cada dia pelas bênçãos do Senhor, pela salvação que é em Cristo Jesus. Se você ainda não o reconheceu como seu Salvador, continue ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque não somos nós que vamos te constranger, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai convencer o seu coração a se render e a confessar os seus pecados diante do Senhor. O Senhor tem vida para te oferecer e vida com abundância. Glória a Deus.
Aleluia! Nós agradecemos então, meus irmãos, por essa oportunidade, agradecemos por estarmos encerrando mais um livro de um profeta e agradecemos a você estar conosco todos os dias aqui. Então, por isso, compartilhe, curta, dá o seu like aí, vamos deixar aqui embaixo os nossos comentários, lembrando que estamos caminhando para o final de mais um mês juntos. Oh, glória a Deus, aleluia! Vamos estar concluindo 9 meses juntos, 9 meses caminhando a nossa jornada. E como já criamos o hábito, estaremos sorteando uma Bíblia no último dia do mês de setembro. Vamos estar sorteando uma Bíblia onde o Senhor pode te surpreender. E como participar, irmã Daniele? Basta estar nos acompanhando todos os dias aqui, lendo a Bíblia conosco, criando este hábito e deixando aqui embaixo, como eu te falei, os comentários. Pode ser um versículo, pode ser uma saudação, pode ser uma mensagem. Deixa Deus te usar também e vamos interagir aqui nos comentários, colocando nossas experiências pessoais também com o Senhor. Isso vem a edificar a nossa fé. E assim também, meus irmãos, o Senhor pode te surpreender, porque pelo seu comentário anota o seu nome e nós colocamos em um potinho todos os nomes e fazemos o sorteio. Então eu conto com vocês, conto com seus comentários e quem sabe este mês, o 9º mês, Deus surpreenda você. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir. A paz, aquele abraço fraternal da irmã Daniele.